Sejam bem-vindos a mais um episódio de Dr. Zanetti Podcast. Nesse canal nós falamos a respeito de odontologia, negócios e bem-estar. E hoje é um episódio muito interessante, porque é um episódio que eu vou entrevistar uma pessoa que já me entrevistou. Olha que interessante. Meu primeiro episódio. Hoje eu trouxe a doutora Angélica. Para quem não conhece, é minha esposa, minha sócia, a mãe do meu filho. E, como diria um grande amigo nosso, a dona da pensão. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Angélica, eu queria que você... O objetivo hoje do nosso bate-papo é falar um pouquinho da nossa história, mas com a sua visão. Como você, a peça fundamental na construção da nossa empresa, dos nossos negócios, tudo isso, tá? Primeiro eu quero que você se apresente como qualificações e também dentro da empresa o que você faz. Sou dentista, formada há 26 anos, especialista, mestre e doutora em diagnóstico bucal. E especialista também em harmonização orofacial. E dentro da clínica, qual que é a sua principal função além do atendimento dos pacientes na harmonização? A gestão. Gestão. E me fala uma coisa, você sempre gostou de gestão? Sim, Desde a faculdade? não. Não Não. sei, porque quando eu fui fazer vestibular, eu queria muito odontologia, mas eu pensava em administração. Mas o mundo corporativo Não te não agradava. me agradava. Então, não sei. E me fala uma coisa, quero que saia da sua história, como foi o nosso começo de vida? É difícil. Difícil porque a gente queria estudar, né? E enquanto se estuda, a gente não ganhava muito dinheiro. Então a gente demorou para conseguir casar e ter filho depois. E o que você fazia? Quando a gente casou, quais que eram o que você fazia para ganhar dinheiro? Nossa, eu trabalhava, tinha bolsa, né? Na época era mestrado ainda. Mestrado. É, mestrado. E ainda fazia laudo para fora e ainda trabalhava no indoor. Eram muitas coisas que a gente Era fazia. muita coisa. Eu não sei como eu consigo. Acho que é por isso que eu tô cansada. É, E me fala uma coisa, como é que era principalmente a parte de casa? Porque a gente, né, trabalhou no indoor, acho que você trabalhou uns 5 anos. É, eu trabalhei menos. Eu não lembro, Menos. Eu trabalhei sabia? acho que uns 7, você deve ter trabalhado uns 3 anos. É, E aí você, para fazer os laudos, que tempo que você fazia? Se você tava, né, na pós ou se você tava no indoor? Quando que você fazia os à laudos? À noite. noite. É, aí eu ia dormir 2, 3 da manhã, acordava às 7 e essa era a nossa vida. E você tava feliz? Não. Não. Em 2014, a gente casou em 2010. 2014 nasce o Bentinho em agosto. Como que foi o seu período de licença pós-maternidade? Ai, eu cheguei em casa e Uma eu tinha terça-feira. terça-feira e eu tinha 20 laudos para liberar de tomografia. Isso me entristece, porque na época a Marcinha me ajudava, né? Uhum. Ela não quis pegar tudo porque eu trabalhava para 4 clínicas. E aí eu cheguei em casa, a gente não sabia o que fazer com a criança. Chorando. Se trocava, se dava mamadeira, se uma madeira eu dava o peito, se dava banho. Era desesperador. E me fala uma coisa. E os laudos para Os fazer. E laudos pra ele fazer. não dormia e os laudos Só para chorava, fazer. até hoje não dorme à tarde, só chorava. E me fala uma coisa. Teve um momento que você falou, putz, eu preciso mudar.
Que Sim. começou a ficar insustentável essa vida, né? De trabalhando, né? Depois a gente acabou saindo do indoor. O que você pensou em fazer quando você saiu do indoor? Não, quando eu saí do indoor, eu já trabalhava com os laudos, né? Eu gostava deles, assim, de trabalhar para as clínicas, mas o que pegava pra gente era a liberdade, né? Eu não tinha liberdade, apesar de ter liberdade de horário, mas a gente não podia viajar. Que Podia. podia, eu ia levar o computador, né? Vou contar uma coisa. A gente foi uma vez pro Ceará, pro Beach Park. E aí, a gente ficou dentro do Beach Park. Um hotel que era fantástico. A piscina, você pegava a boinha, com a boinha dentro do Beach Park. Era a coisa mais gostosa que tem. Eu não tô fazendo propaganda, mas é porque quem já foi lá era sensacional. E aí eu lembro que a gente passou um dia todo lá, né, brincando, tal, não sei o quê. E aí, sei lá, deu tal hora, você falou assim, eu preciso voltar pro hotel pra trabalhar. Ela falou, ou você fica com o Bento, e ele devia ter o quê? 3 anos? Três 3 anos, anos, que foi de fez até aniversário aniversário. dele. Ou você fica no parque com ele brincando até o parque fechar, porque eu preciso voltar. E isso não é liberdade. Não adianta você ter liberdade de horário, sendo que você tá amarrado a algumas obrigações. Vai buscar ele. É, não, aí foi um momento difícil, porque aí a gente começou a pensar até quando que eu vou conseguir fazer isso, né? E a Por- gente tinha alguns amigos que trabalhavam assim há muito ah, tempo e estavam e tava ficando achando, esgotados, esgotados. um infartou, né? E aí você começa a pensar, até quando que vai ser essa vida? Assim, não via uma coisa duradoura, saudável, feliz, assim. E quando foi que você decidiu que você ia largar totalmente a odontologia e ia para uma área pública? Quando o Bento fez 1 ano, isso foi antes dessa viagem, Antes dessa né? viagem. Que aí eu comecei a ver concurso para Receita Federal e que tinha um salário fixo, um horário ok e um bom salário, porque foi na época que você comentou, término de sociedade, e aí a gente ficou perdidaço, assim. Ou seja, além de você trabalhar, você ainda estudava, ia, É, né, ia fazia pra tudo Praça isso. da República de ônibus de manhã, voltava meio-dia, pegava o vento No no berçário. berçário, e aí tinha dia que estudava, tinha dia que fazia laudo, tinha dia que era uma bagunça, né? Assim, A gente, fazendo uma brecha, a gente participava de uma mentoria, né? sim, Onde nessa mentoria foi uma mentora até a clínica. E ela foi uma pessoa que foi decisiva na nossa foi. vida. A Cris Russi, eu nem sei onde ela A tá, gente mas. perdeu o contato, mas foi uma pessoa decisiva na nossa vida. Porque fala o que que ela falou que você falou assim, tá bom, vai. Não, porque o Thiago tava há 1 ano nessa mentoria e ele não fazia o que era pra fazer. Aí ela chegou lá, falou assim: E aí, Thiago? Fez isso, fez isso. Eu falei: Nossa, ele tem muita coisa pra fazer e você não fez nada. Isso que ele era sozinho. Tinha só mais uma assistente e uma secretária. É. Aí eu falei: Mas ele não consegue. Aí ela falou: Então, você ajudando seu marido, você vai ganhar muito mais aqui do que na Receita Federal. Eu falei: Não, não é possível. Que a gente tem todo esse potencial, né? A gente não acreditava na gente, assim, zero. Sim, E aí foi, acho que foi dezembro que ela foi, né? acho que foi dezembro. 2018. Eu não lembro, data eu não lembro, mas eu Ou lembro. 17. Nossa, Foi foi 18. 14, o Bento tinha 4 anos, é. Não, foi em 2018. Olha, agora dezembro de 18, porque eu fiquei Não, acho que foi 19, 17, porque 17. É, aí, aí eu fui te ajudar e aí as coisas começaram a mudar e aí que foi bastante. a grande alavancagem Cadinho do. do nosso consultório. E aí eu vou fazer uma pergunta pra você. Uma das grandes dúvidas que as pessoas às vezes perguntam, né? Até os pacientes na clínica perguntam, é como é a nossa relação dentro da clínica e fora da clínica?
dentro da sua visão. Na minha visão, eu, dentro da clínica, eu acho que a gente separou bem, né, o que cada um decide, um confia no outro, né, na Sim, decisão que o outro toma. A gente não fica se questionando. Óbvio, tem pontos que a gente precisa conversar e decidir juntos. Mas na decisão do dia a dia, é cada um unidirecional. é unidirecional. E me fala uma coisa. É, quando você resolveu entrar para o consultório, quando você resolveu é, realmente deixar dessa carreira pública, né, para ficar focada, qual que foi o benefício que você teve com o Bento? Ai, todos. Eu fico com ele, gente. Eu faço ele dormir, a gente se abraça, toma sorvete. Ai, é uma curtição. Ai, eu pareço mais criança que ele, às vezes. Ou seja, provavelmente se você fosse realmente para a Receita, não teria essa qualidade de vida. Eu acredito que não. Só se, sei lá, tivesse alguma coisa remota. Mas meu horário na clínica, vocês já sabem, né? Meu horário é o horário escolar. Eu trabalho até a hora de buscar o Bento na escola e depois a gente fica junto. E me fala uma coisa. É, aí eu não sei quando que a gente decidiu isso, mas eu quero que isso você que fale. Como que é a nossa relação profissional dentro de casa? Ai, é zero. A gente não fala. Até falei isso pra Fernanda hoje. Ela falou: vocês não brigam aqui? Eu falei: nem aqui, nem em casa. Mas em casa a gente não fala do consultório. Já passamos essa Sim, fase, já né? passamos essa Acho que fase. foi ano passado. Que um dia você estava bem irritado. Aí eu falei: tá bom, não fala mais. Porque o que que eu penso? Um dos grandes problemas que eu vejo na relação, né, quando os pacientes falam que não se dão bem, marido e mulher, né? Ou quantas vezes as pessoas às vezes vão perguntar, cara, mas vocês não se cansam de ficar junto, né? Ficar junto, acorda, dorme junto, acorda junto, vai pro consultório junto, sai junto, né? Não tem essa. Talvez porque a gente consiga separar muito bem. Eu gosto da É. gente. Eu gosto da gente. É... eu acho que a gente separa as coisas. Eu não sei. Parece que tem a Angélica do consultório, a Angélica de casa, Thiago do consultório, Thiago em casa. Eu acho que tem que ter respeito também quando, né, a gente já tá um tempo junto. Vai fazer quantos anos que já? Desde 2003, 3, vinte e 23. três anos. Então já sabe o momento que conversa, o momento que não quer conversar, o momento que quer ficar afastado. Cada um tem um pouco das suas atividades, né? Você sai com Fora. seus amigos, eu saio com minhas amigas. Eu acho que isso é saudável também. Sim. E me fala uma coisa. É, aí eu vou falar de mim, né? E eu acredito que seja algo que o incentivo interpessoal, né? De eu te incentivar e você me incentivar é muito importante. Uma das coisas que eu falei, até mesmo quando você me entrevistou no nosso primeiro podcast, onde eu falo a importância de ter mentores, né? De ter uma pessoa que consiga olhar você de fora e muitas vezes esse incentivar você, né? E eu acredito muito que esse incentivo, e a gente tem uma outra entrevistada que a gente gravou, que saiu semana passada, o episódio, para vocês que não viram, volte lá. A Stephanie foi um episódio sensacional, onde ela fala exatamente isso. O quanto o incentivo, né, do marido para a mulher, da mulher para o marido é importante na construção da carreira, Sim, né? É algo que eu vejo muito de não existir o cacique e a pessoa que está abaixo. Os dois precisam estar no mesmo nível. precisa ter um alinhamento, né? E a confiança e o respeito, porque um tem que incentivar o outro, não é uma relação de poder, né? Quem manda mais.
É uma relação de me dar sua mão e vamos Construir o mundo. construir alguma coisa boa, um sonho que seja é, uma coisa melhor. A gente tem que ter um propósito de ter uma vida melhor, que seja de tempo, de viagem, de coisas materiais, de dinheiro, mas a gente tem que ter um propósito alinhado e correr atrás. Sabe que outro dia eu estava lendo um artigo, onde no artigo falava muito a respeito de o quanto as pessoas veem o lado negativo das coisas, né? O quanto aquela coisa de existem mais palavras negativas do que positivas no dicionário, o quanto as pessoas gravam muito mais uma derrota do que uma vitória, não comemora as vitórias, né? Mas lamenta mais as derrotas. E o que eu vejo muito em muitos relacionamentos, né? E a gente está numa fase da vida que a gente começa a ter muitos amigos se Já separando. tem muito divórcio. Então, isso a gente começa a perceber, né? A gente que já tá chegando perto dos 50 anos, que começou uma onda de uma que separa, outra ali separa. E a gente começa a ver nesses relacionamentos muito disso, né? Principalmente no consultório, às vezes a gente vê uma coisa ou outra, que existe às vezes uma discrepância entre o marido e a mulher, Sim, né? Eu sei que existem algumas filosofias, principalmente algumas filosofias cristãs, onde às vezes coloca o marido num pedestal, né? E a mulher só tem que servir. Mas eu acredito muito que o servir não é servir abaixo, é servir ao lado, ao né? lado. Assim como o homem tem que servir a mulher tem que servir o homem. Porque esse é um ponto que eu vejo que acaba dando conflito. Sim, ou o cara, sei lá, a gente conhece algumas pessoas que a mulher tá começando um negócio, aí fala, ah, mas é mais um negocinho dela, assim, não dá valor, né, pra mulher como uma coisa séria, né, que é o sonho dela, que ela quer, porque agora a gente tá entrando numa fase que é diferente, que o Bento tá crescendo, e quando ele sai de casa, o que que vai fazer? Né? Eu tenho o que fazer, mas muitas mulheres não vão ter o que fazer quando os filhos forem embora. Então, é importante ter um direcionamento, né? Ter essa valorização. Se a mulher quer fazer alguma coisa, empreender, né? na- Levar a sério. Não ficar esses maridos falando, ah, ela quer fazer mais um negocinho, né? A gente vê muito isso, Sim. principalmente dos casais que são financeiramente. É onde existe, às vezes, muito o marido é provedor. Exato. São mais. São bem-sucedidos aí, fala, agora ela tá, parece que tá brincando de, não é de casinha, tá brincando de De empreendedora, lojinha. brincando de lojinha. A gente conhece vários casais assim. Não leva a sério, não incentiva, né? Não é um incentivo real, é um incentivo, sei lá, não sei É, se é, fictício, mas você vê que a pessoa não tá ali apoiando de verdade, ela tá só fingindo que aquilo existe. Eu não sei se eu tô sabendo explicar. mas sabe que uma coisa que às vezes eu fico pensando, eu não sei se isso acontece com medo, né? Com medo da mulher, às vezes, crescer tanto aquele negócio dela, porque tudo é passível de ser grande. Sim, Então, se tudo é passível de ser grande, pode ser que você vai começar, sei lá, a fazer origami, e aí você vira a melhor pessoa para fazer origami no mundo, e é. aí você cresce. Será que a pessoa está preparada para a mulher ser financeiramente provedora da casa ou que ganhe mais do que o homem? Aí entra o ego, a competição, né? Aí entra essas outras coisas que o casal tem que estar bem. Sim, Senão começa, ai, mas e ela tá indo não sei aonde, agora ela tá dando palestra e eu tô pra trás. Ou vice-versa sim, também. sim. Então, né, tem dos dois lados, é complicado. Esse é um grande ponto que e o porquê muito, né, desse bate-papo que hoje eu tô tendo com a Angélica, trazendo essa visão. A gente vê que muitos casais acabam quebrando aí uma relação que seria uma relação principalmente familiar,
que é estável, que é saudável, e muitas vezes no momento, exatamente nesse momento onde a gente está chegando na fase que os filhos estão crescendo, que às vezes eles não vão mais precisar sentar com você para tomar ali o seu sorvete à tarde, para ir na piscina, para ir, sei lá, levar no futebol, no karatê, e a mãe fala assim: e aí, o que eu vou fazer agora? O que mais que eu vou fazer? Existe uma teoria do ninho vazio, né? Que quando os filhos saem de casa, a mãe fala: eu não sei mais o que fazer. E é nesse momento que muitas vezes o negócio, o empreendedorismo, associado à criatividade que ela sempre teve, que ela tem, faz com que, às vezes, suporte essa ausência, que é uma ausência momentânea. E minha mãe sempre fala uma coisa muito inteligente. Minha mãe sempre fala que. Ela fala: eu saí da casa da minha mãe. Né? Diferente de nós que vemos nossos pais basicamente todo final de semana, minha mãe via a minha avó, sei lá, de 6 em 6 meses, de 4 em 4 meses, não era frequente. Então minha mãe fez isso com minha avó de sair de casa. Então quando ela falava, por mais apegada que minha mãe seja, que minha mãe é, ela sabia que ia chegar um momento que a gente ia sair de casa, né? E como fazer com que o seu filho vai sair de casa, ele não dependa mais de você, o seu marido, e homem assim, vai ficando velho, vai ficando mais chato. Isso é fato. Isso é fato. Por quê? Porque a gente começa a não ter mais tanta paciência, a gente acaba tendo mais conhecimento, e tudo isso faz com que às vezes a gente pareça mais chato. E às vezes é onde acaba tendo esses problemas, né, de relacionamento e tudo isso. E é um grande ponto que a gente sempre pensa, muitas vezes, em ajudar esses casais, Sim. né? Como uma forma de conseguir entender, não falar a respeito de como deve ser, mas como às vezes estruturar um negócio. Como às vezes trazer para dentro da família o negócio. Sim. Né? A gente trouxe tantas pessoas aqui no podcast onde a gente fala a respeito de empreendedorismo, a respeito de negócio, a respeito de profissões, a respeito de bem-estar. Como pensar, como avaliar, como ver esses pontos que estão sendo pontos que está incomodando em um, incomodando em outro, e que consegue, às vezes, né, construir alguma Resolver coisa, uma conversa. É. né? Sim, outra coisa também, que às vezes a gente sai lá com as meninas, a gente fala, é que a gente, como mulher, vai se anulando, né? Então, às vezes pergunta simples, né? Quem é você? Não sei. Tenho meu marido, meu filho, minha profissão, mas quem que é a Angélica? O que que a Angélica faz? Onde habita? Sabe essas coisas? Tipo, pergunta. Aí, outro dia até fiquei conversando foi com a Cláudia, aí a gente falou, eu não sei. O que que você gosta de fazer sozinha? Eu não sei. O que que você gosta de assistir? Ah, hoje, sei lá, hoje eu tenho minhas séries, eu tenho mais consciência, né? Sim. Mas um ano atrás eu falava, eu não sei. Eu gosto de assistir. O que que a gente assistia? Eu e o Bento? Caçadores de Caçador de Trolls. Trolls. Eu Mas algo assistia. sempre relacionado aos filhos, Sempre né? relacionado a ele. E aí, ano passado, não. Comecei a fazer Os meus cursos. cursos, minha ginástica. É, que mais que eu comecei? A minha massagem. Aí eu comecei a ter um tempo pra mim. A gente, mulher, assim, vai se perdendo. Porque, sei lá, aí você come o que? Ah, eu como, eu vou comer isso porque ele gosta. Né? Não tentando agradar o outro, mas é uma forma de ver seu filho feliz, né? O marido feliz. Ah, então o que comer tá bom? Hoje não, eu tenho minhas vontades, eu tenho minha rotina e eu não abro mão, mesmo você brigando, que eu chego mais tarde no consultório, mas eu não consigo me organizar. Eu vou, levo o Bento com a roupa que eu tô lá do Pilates, eu volto pra casa, dou uma acalmada, eu me troco, me maqueio, aí que eu vou pro consultório. Mas tudo isso daí é combinado, Sim, certo? É algo que é entendido e dentro da organização de toda a empresa, isso tá saudável, tá saudável e você sabe quanto isso é importante pra mim. sem dúvida.
sem esse dúvida. tempo de manhã, para mim é muito Mas aí eu vou importante. te fazer uma pergunta. E quando que você descobriu que isso era importante para você? Quando você foi um dia que você acordou, foi um livro que você leu, foi um curso que você fez? O que que fez com que você falasse, pô, peraí, agora eu tô entendendo. Porque assim, é muito simples as pessoas falarem, ah, eu preciso me entender. Mas como que aconteceu que você falou assim, pô, agora eu entendi como é que funciona? Sabe esse despertar? Ah, não faz muito tempo, não. Então, mas o que que foi? Eu acho que foi Os cursos? os cursos e a ginástica. Eu ter o tempo, eu ter entendimento de que eu preciso ter o tempo para mim. Porque aquela 1 horinha que eu fico em casa é só minha. Então eu leio notícia, eu ligo TV, assisto jornal, porque eu sei que depois que eu entrar no consultório, Não eu tem não jeito. consigo fazer mais isso. E aí depois do consultório que eu tô com o Bento, também não consigo mais fazer isso. E aí ele dorme, eu durmo também. Olha Ou que. ele me faz dormir, porque nem sempre eu faço ele dormir, às vezes eu durmo antes que ele. E olha que coisa interessante que você está falando. Dois pontos que são pontos que qualquer empresa precisa ter: processos e rotina. Sim, Ou seja, que tudo isso, e eu te provoquei, né, exatamente para saber aí o quanto que como que foi isso, mas antes era visto como preguiça. porque não tinha processo. Não. Antes era preguiça. Eu acordava, parecia que eu não queria ir trabalhar. Não, não era isso. Aí, e também isso causa uma prisão na gente, uma ansiedade, porque você fica, meu Deus, eu tenho preguiça, por que que eu não vou mais cedo? Porque eu tenho preguiça. Não, hoje isso tá claro na minha cabeça. E depois que ficou claro, eu não tive mais essa ansiedade de estar cedo. Essa autocobrança. Não, não tenho mais. Porque é minha horinha lá. Você sabe que isso é muito legal, porque nós já tivemos uma fase lá atrás, né, naquele comecinho, de autoconhecimento, de um Sim, curso que a gente fez. E o quanto é importante você se conhecer, você saber suas forças, suas fraquezas, suas limitações e seus desejos. Porque às vezes o desejo é algo que vai fazer com que você tenha mais força, sim. né? E o quanto se conhecer é importante. O quanto às vezes as pessoas estão dentro de uma empresa onde elas trabalham, e parece que aquele negócio não flui. Por quê? Porque ela não se conhece. Ela não sabe que às vezes ela precisa ter a 1 hora que ela vai tomar o café dela olhando para a parede. Que ela vai lá ler o jornal dela, ver a notícia do jeito que ela quer, que às vezes é 1 hora só no dia. Do que às vezes fazer aquela coisa sem processo e que tem né, algo que vai passando um em cima do outro. Tudo isso é um grande conceito, um grande pensamento que até mesmo foi a Angélica que falou: vamos conversar a respeito disso. Com o propósito das pessoas que virem esse episódio se perguntem: será que eu me conheço? Será que eu estou feliz comigo mesmo? Será que eu preciso mudar? Muitas vezes a gente fala assim: ah, porque isso não está dando certo por causa de você. Mas será que o problema sou eu? É um tanto filosófico isso, mas é muito importante para o nosso crescimento. É muito importante para o crescimento da nossa relação e principalmente da nossa família. E também para o crescimento da nossa empresa. Por isso que muitas vezes nós não nos conhecemos, nós não nos aceitamos, a gente acaba não vai crescendo. E aí que começa a ter vários problemas, e aí os problemas sempre são dos outros, que às vezes o problema está dentro da gente. É, são os padrões, né? Que padrão que eu tenho na minha vida, que eu repito, e eu não consigo Vê? ver e eu não consigo sair, né, daquele círculo vicioso. Então, são padrões que a gente tem que ver, reconhecer, o problema realmente está na gente, muitas vezes, igual a gente escuta quando as coisas que a gente lê, as pessoas que a gente escuta. Se você está insatisfeito, vai procurar alguma coisa que te satisfaça. Não queira mudar as pessoas, né, ao redor, porque as pessoas ou não querem mudar ou não sabem que precisam mudar
ou tá tudo bem para elas também. Então, o que que eu posso fazer para melhorar a minha vida? Não ficar esperando os outros, mesmo em relacionamento, né? Ah, ele faz isso, ele faz aquilo, ele não sei o quê. Nananã. É mais positivo que negativo? É uma coisa ruim? É uma coisa boa essa mania? Né? Tem vários pontos. Então, assim, ou você fica e aceita, ou se aquilo é insuportável, vai embora, né? Procura seu caminho. Não fica tentando mudar outra pessoa, Uhum. porque as pessoas não vão mudar. As pessoas, a menos que elas queiram, né? Que elas percebam, se Exato, só percebam. se elas quiserem. Mas a maioria não vai mudar. Assim, vão mudar se elas quiserem, né? E Né, de uma forma, às vezes, sem orientação, não consegue. não consegue, ou não consegue enxergar o que tá fazendo de errado. Assim, não de errado, mas o que tá Pode melhorar. fazendo de ruim para sua própria vida, né? São coisas que a gente faz sem perceber, mas aí impede nosso crescimento, né? E você sabe que eu acredito que um dos grandes pontos é o famoso ponto cego, né? Sim, Aquilo que acontece, a pessoa não sabe. E eu acredito muito que, e isso a gente agradece às pessoas que passaram nossas vidas, sim, nossos mentores, sejam eles físicos que a gente pagou, sejam amigos, sejam professores, sejam mentores espirituais, que mostraram pra gente aquilo, quem somos e o que que a gente pode mudar. Talvez esse episódio pode ter sido um filosófico. filosófico, né, viajante e tal. Era só água que tinha aqui no nosso copo. Tinha cogumelo. Não tinha chá de cogumelo, afinal eu sou uma pessoa que sou super Caxias. Mas o grande ponto é esse. E espero, né, que o que isso que a gente falou possa Faça entrar, colocar sentido. uma sementinha na cabeça das pessoas, no coração das pessoas, e procurem um mentor, uma pessoa que às vezes viveu aquilo que você está passando e possa te ajudar. Sim. Para você que ficou até aqui, muito obrigado. Se você não segue nosso canal, vou te convidar a seguir nosso canal, a colocar ali o sininho da notificação, deixe uma mensagem, mande um comentário, encaminha esse e os outros episódios que possam fazer sentido para muitas pessoas que possam mudar de vida. Muito obrigado e te aguardo no próximo episódio.